nesses últimos dias. A gente também tem a apuração do nosso amigo Felipe Schmidt, e que Gabriel Batista, goleiro, também está testado positivo. Alguns veículos de comunicação têm dado o Rodrigo Caio também como mais um caso. Nós, do GE, não temos essa confirmação, mas temos a apuração de que o Rodrigo Caio tem sim sintomas. Então é muito provável até que nessa leva de resultados que sai agora às 2 da tarde, o Rodrigo Caio tem grande chance de estar mesmo positivo. Então, o Flamengo que tinha 9 casos, já tem no mínimo 11 agora simultâneos e ainda tem expectativa de mais casos, né? Rapaz, olha só, a gente fez um levantamento contando as 4 divisões do futebol brasileiro, séries A, B, C e D, dos jogos que já foram adiados por causa de surtos de Covid, como nesse momento no Flamengo. Dá uma olhada nesse painel. Me parece bem preocupante a situação do Flamengo, ó. O jogo do 13 contra o Imperatriz foi adiado porque havia 12 infectados e apenas 7 jogadores disponíveis. Goiás e São Paulo tinha 10 infectados no Goiás. CSA e Chapecoense, 18 infectados. CSA e Cuiabá, 20 infectados. Imperatriz e Jacuipense, 14 infectados. Apenas 5 jogadores disponíveis. Sampaio e Figueirense, 9 infectados. É a situação do Flamengo nesse momento, a de Sampaio e Figueirense. Brasil de Pelotas e Sampaio Correia, 14 infectados. Guarani de Sobral e Salgueiro, 12 infectados. O Flamengo tem hoje quantos infectados exatamente, oficial, 9. Caê? 9? Já tivemos jogo adiado por isso, por 9 jogadores infectados. Oficialmente são 7 jogadores, né? Porque aí tem o Márcio Tanuri, tem o Juan, que até tem uma historinha interessante e curiosa do Juan, que depois eu conto, e agora o Marcos Braz, na verdade 8, contando com o Gabriel Batista. Agora eu estou lendo aqui no GE, a entrevista do... Então, Rodrigo Caio, a gente ainda aguarda essa confirmação. Nós não temos apuração, então a gente não pode confirmar, mas alguns veículos já têm. Agora o Flamengo... tem aqui uma entrevista do Walter Feldman, o Rizek. Sim. Que está no GE, e o Feldman fala que não tem por que adiar o jogo do Flamengo, porque o Flamengo tem um elenco numeroso, então, e não se encaixa, então, nesse padrão de não ter atletas para jogar. Tá, mas aí o Flamengo vai ser punido pela sua virtude? Quer dizer, como o Flamengo montou o elenco numeroso, ele pode colocar um time em campo? Ele vai ser punido pela sua virtude? Ele assinou o protocolo para a volta do futebol com essas bases. Eu sei, mas outros jogos já foram adiados, como a gente mostrou ali, e em clubes em situação adiados. E alguns também não foram adiados. Sim. Então não tem um protocolo para o protocolo. Não, é que eu acho que não faz sentido entrar em campo assim. Você tem metade do seu time com Covid, não faz sentido ter esse jogo. Eu também acho, mas... tem uma questão importante. A questão do clube ir lá e concordar com o protocolo, sabendo desse risco, não só o Flamengo, como todos os outros clubes que assinaram pela volta ali do futebol, eles já partiram da premissa que existia essa situação. É que assim, os outros pediram, né? Esses clubes pediram adiamento de seus jogos. Aí a CBF se sensibilizou com o pedido. Eu queria saber se o Flamengo estuda fazer algum tipo de pedido de adiar esse jogo, Caê. Já fez ontem. Durante o jogo até chegou um ofício assinado pelo Rodrigo Dunche de Abrantes, vice-presidente geral e vice-jurídico, para a CBF, solicitando esse adiamento, até bem longo o ofício. A gente teve acesso, o André Hernan que trouxe a notícia, e o Dunche, ele diz que o Flamengo se sente prejudicado tecnicamente, justamente por não se ver em condições de competitividade igual ao Palmeiras. E tem um ponto importante, o Rizek, que é assim, Marcos Braz, Gabriel Batista, Rodrigo Caio, possivelmente, todos vieram num voo fretado do Flamengo com todo o restante do elenco. Tem tudo isso do contato que eles tiveram numa viagem de 6 horas, além dos 8 dias lá em Guayaquil, né? Cara, eu sei que o Flamengo foi o clube que se esforçou pela volta do campeonato estadual lá atrás, mas isso aí já passou. O campeonato foi disputado, começou o campeonato brasileiro, a gente está diante de uma outra realidade. Eu, assim, olhando de fora, eu não vejo o menor sentido nesse jogo. Sinceramente, eu acho que o Flamengo está muito prejudicado nesse jogo. Situação semelhante a de outros clubes. A Ana Thaís me olhou brava agora. A Ana Thaís não concordou comigo. Ela deu um olhar bravo assim para mim, ó. Um olhar bravo assim para mim. Eu estou um pouco distante da Ana, mas eu captei a mensagem. Ela me olhou brava. Não. E assim, a situação do Flamengo para jogar com o Palmeiras é mais parecida com a do Goiás para jogar a segunda rodada do Brasileiro. O Goiás não jogou com o São Paulo a primeira rodada com infectados que mostramos no quadro. Daquele processo para o segundo jogo contra o Atlético Paranaense em Curitiba, mais jogadores infectados apareceram.
O Goiás foi para Curitiba e depois foi para jogar com o Palmeiras com 16 baixas. Com o terceiro goleiro. Porque não há, entre um jogo e outro, nesse calendário maluco, o período de recuperação da quarentena. Então, o exemplo utilizado pode ser o Goiás. E não o Goiás teve o seu primeiro jogo adiado porque os casos apareceram na hora, no dia. Goiás, no primeiro jogo, é mais ou menos como o Flamengo em Guayaquil. Apareceu todo mundo positivo. Não dá para jogar hoje, gente. Não dá para jogar. Agora, daqui a 3 dias, pode ser que o Sub-20 vai ter jogo do Goiás. E teve jogo do Goiás. Né? Contra o Atlético Paranaense, contra o Palmeiras. Os jogadores do Goiás só começaram a voltar, os principais, a jogar lá na frente. O Goiás já foi prejudicado. Porque ele teve que jogar as partidas seguintes. Ele só não jogou na estreia contra o São Paulo porque os casos estavam acontecendo ali do lado do estádio. Os testes estão sendo comprovados ali naquele momento. De lá para cá, alguns ajustes no protocolo. E assim, na realidade, sendo frio, assim, é absurdo o que a gente está vivendo. Nós estamos vivendo uma situação absurda. Mas todos os clubes, como a Ana falou, assinaram essa situação. É que se tivermos 18 jogadores disponíveis, pode ser o Sub-20, Sub-13, Sub-12, não infectados, vai ter jogo. Porque é assim que foi decidido entre os próprios clubes. Eu sei, lamento essa decisão. Acho que o jogo de ontem é um absurdo. Estava com razão total a Prefeitura de Guayaquil ao não permitir o jogo. A minha opinião, embora os clubes tenham assinado. E lamento ainda mais que uma questão de saúde pública, que a maior pandemia que a nossa geração já enfrentou, o maior problema mundial de saúde pública que a nossa geração já enfrentou, seja motivo de briguinha no futebol. Agora, o vice-presidente do Flamengo foi para as redes sociais e como o Palmeiras, o Rodrigo Dunche de Abranches, e como o Palmeiras já se disse contrário, escreveu o seguinte, Rodrigo: não surpreende o Palmeiras ser contra o adiamento. Quer levar vantagem mesmo com risco pessoal, entendendo que os atletas do Palmeiras que entram em campo podem ser contaminados. O que espera é que a CBF analise o tema de forma justa, pensando na saúde de todos e a situação excepcional que foi uma viagem de 8 dias com intensidade de contato entre os atletas. A viagem, eu acho que não é o caso. O Palmeiras viajou também, está no Paraguai, vai jogar hoje. A viagem, acho que não é o caso. Mas a gente tem um time que não pode, um clube que não pode mandar a campo o seu time principal, porque tem esses jogadores fora por Covid. Faz sentido ter o jogo? Para mim não faz sentido. Eu sei que está assinado, que os clubes concordaram, mas para mim não faz sentido. Eu não consigo ver sentido nisso. Eu só acho que o que pesa, na minha avaliação pelo menos, é toda a movimentação. E para mim de verdade, Zé, que não importa se foi lá em julho, se foi em agosto, se foi em junho, mas tem toda uma movimentação para o retorno do futebol e sempre quem foi contra o retorno do futebol foi muito rebatido por quem defendia a partir do protocolo. Os protocolos são seguros, é protocolo alemão, é o protocolo não sei do quê. E a gente sempre falou que os protocolos eram falhos porque ele permitia que os jogadores ficassem expostos, jogadores, comissão técnicas e diretorias, ficassem expostos com os protocolos, mesmo super seguros. E se mostrou, não só o da Conmebol, como o protocolo do futebol, se mostrou inseguro para o que a gente vive hoje no meio dessa pandemia, com uma média morte aí de 800 casos por dia. Então, para mim, esse é o ponto. E quem liderou tudo isso? Da onde partiu para que os protocolos fossem assinados, para que o futebol voltasse? É o mesmo clube, então me sou incoerente. Eu também não vejo sentido no jogo. Por mim, esse jogo não deveria acontecer. Mas me sou incoerente pedir o adiamento de um jogo, sendo que o clube que está pedindo adiamento, há um mês, estava lá batendo na porta da CBF pedindo para voltar ao campeonato. Então, para mim, é isso, é o único ponto. Eu acho que tem uma incoerência de ações, uma incoerência de atitudes. A gente já sempre soube que os jogadores ficariam expostos. O futebol voltou. Poxa, olha só, voltou dentro de qual situação? É que passa uma mensagem, Aninha, que o futebol é mais importante que tudo. Exatamente. Não interessa que tenha uma pandemia. O importante é ter que ter jogo. Mas o futebol é mais importante da Conmebol, quando ela permite 50 inscritos e ela fala que ela não vai aceitar WO caso tenham contaminados, diz sobre isso. Não importa se o Boca vai entrar com um Sub-17 numa Libertadores, a principal competição do time no ano. Acho absurdo. A Conmebol está se achando... Acho que a Libertadores é mais importante que a pandemia. É isso. Olha, na Alemanha, os nossos protocolos são muito inspirados no protocolo que foi colocado em prática na Alemanha. Na Alemanha, o que rezava o protocolo? Jogadores testam positivo para a Covid, esses jogadores eram afastados e os outros vão a campo. Teve um jogo da segunda divisão do Campeonato Alemão,
no qual o Dynamo de Dresden tinha 2 atletas com Covid. A prefeitura falou, aqui não vai ter Fecha a jogo. cidade. Não, mas o protocolo prevê, a prefeitura falou, não vai ter jogo aqui, porque tem 2 atletas com Covid. E não teve jogo, a federação teve que se render ao bom senso. Então tá, a gente adia o jogo do Dresden, faz depois. E adiaram, de fato, embora o protocolo lá previsse o jogo. Então, embora haja coisa assinada e haja protocolo, ainda acredito em algo maior do que isso, que é o bom senso. Não consigo ver sentido nesse Palmeiras e Flamengo. É só uma opinião, assim. Eu quero, inclusive, entender o porquê de ter que ter esse jogo de qualquer jeito no domingo com o Flamengo esfacelado pela Covid-19. Por que teve o jogo do Goiás? Sim. Ou o jogo do Vasco. Uma boa pergunta. Eu não sei se o Vasco pediu adiamento. Não sei. Confesso que eu não sei. Confesso que eu não sei. E o jogo do Bragantino e Corinthians do Campeonato Paulista, Bragantino e Corinthians, que foi a primeira polêmica que a gente teve ali envolvendo os protocolos, internamente, muitos dirigentes ficaram com receio de pedir adiamento de partida, temendo que acontecesse alguma coisa. Ah, pode gerar alguma indisposição internamente, então vamos levar do jeito que está aqui, vamos jogar e não vamos pedir para adiar, porque vai atrasar o Campeonato Paulista. O primeiro jogo lá do Campeonato Paulista, Bragantino e Corinthians. Então, assim, o protocolo, ele está acima da vida. Essa é a marca do futebol brasileiro em 2020. A gente está falando de futebol, mas o protocolo está acima da vida. Infelizmente tem um jogo hoje da Liga dos Campeões da Ásia, que um time tem 11 jogadores, só 2 reservas, porque todos os demais estão com Covid. Aliás, tem nenhum reserva, desculpa. E vai ter jogo mesmo assim. Tem 3 goleiros no time titular. Qual que é o jogo, diretor? Canta para mim. Al Hilal contra o Al Ahly de Dubai, Liga dos Campeões da Ásia. Só tinha 11 jogadores, entre eles 3 goleiros. Vai ter jogo mesmo assim. Por outro lado, na Inglaterra, a gente teve uma partida cancelada nessa semana, do Tottenham. Sim. Por bom senso. Embora o protocolo rezasse que deveria ter jogo, a Inglaterra optou por cancelar o jogo. Cara, não sei. Eu sou contra ter o jogo também, tá? Quero deixar isso bem claro. Acho bem delicado André, o tema. Fala, Petkovic. Então é o seguinte, acho que a gente tem que ir por partes. Né? Todo mundo está querendo que o campeonato volte. Todos os clubes. Acho que até torcida, público, a gente queria que voltasse. Cada um de nós tinha suas razões de que prezasse primeiro a segurança, a possibilidade, autorizações de órgãos responsáveis, de Ministério da Saúde e tudo, para que voltasse a ter o Campeonato Brasileiro como tem que voltar a vida e você se adaptar a essa situação, porque a gente não sabe há quanto tempo vai durar essa pandemia, quanto tempo vai vir o circular, quando vai se encontrar vacina, será que vai estar útil ou não? Então, a gente continua se acostumando nas vidas. Então, conforme isso, você vai no futebol, volta o futebol. Aí todo mundo está dizendo, tá, temos que ter protocolos. Concordam com protocolos, assinam termos, voltam o futebol, dizendo, exprimido com as datas. O problema do futebol europeu não tem porque eles não mudaram os calendários. Eles não entraram nesse problema de que agora o CBF não tem uma data e não pode adiar um jogo. Porque começamos agora o campeonato assim e vamos ter que terminar em fevereiro. Por que ninguém queria mudar o calendário brasileiro, ou que nós, muitas vezes, estávamos dizendo que o calendário brasileiro não está adequado? Essa era a oportunidade. Ninguém queria isso, não sei por quê, não se falava dessa forma. Então, se já queriam futebol, não queriam mudar o calendário, não queriam um protocolo, veja o que o protocolo está dizendo. Agora, de não ter bom senso, estou concordando com você, André, não existe bom senso. Existem só interesses próprios. E quando interesses próprios, a maioria determina que são interesses individuais, a defesa é aquela, mas eu tenho que defender o meu clube. Então, mas o que temos que defender? Tem prioridades na vida. O que são prioridades? A vida, a sociedade, depois o meu interesse. Não. Se eu moro numa comunidade, isso é bom para mim e para o resto dos moradores, eu não pertenço a esse lugar. Eu sou o parasita desse lugar. Então temos que ter um bom senso para que seja um bom superior para todo mundo. Sim. Claro que vai ser diferenças, mas pelo menos tem os mesmos direitos.
A gente retoma esse assunto quando tiver o Walter Feldman, secretário-geral da CBF, aqui ao vivo no programa.